Muito bem, estamos chegando então na nossa quinta parte da nossa aula e já estamos nos aproximando dos finalmente, pessoal. Até aqui, o que foi que a gente fez, o que foi que a gente aprontou, né? Primeiramente, nós justificamos qual é a ideia e qual é o sentido da razão de ser de se fazer uma antropologia para a psicoterapia. Essa eu reforço isso, eu estou reforçando isso ao longo desta aula. Essa é, para mim, a principal contribuição de Viktor Frankl às psicoterapias. Sua contribuição para as psicoterapias é, portanto, a sua análise existencial. Essa é a contribuição de Frankl para as psicoterapias. Uma análise existencial, portanto, uma antropologia para a psicoterapia. Uma base antropológica para fazer uma infraestrutura que possibilite os diversos métodos, escolas e técnicas a exercerem sua atuação sem correr o risco ou prevenindo riscos de reducionismos. Essa é a principal contribuição de Frankl para a psicoterapia. E a principal contribuição de Frankl para o cuidado do ser humano é a sua logoterapêutica, né? Então, que é o outro braço da sua teoria, que é o outro braço da sua criação, a outra face da moeda, a análise existencial, a logoterapia. Muito bem. É, é fundamental a gente ter essa noção, pessoal. Estamos falando de uma tecnologia muito complexa, assim, uma tecnologia que, portanto, tem toda uma reflexão dentro das ciências humanas para se pensar um ponto de intervenção dentro das ciências médicas. Daí o caráter fronteiriço e híbrido que a logoterapia assume. Daí tanta filosofia na testa, meu povo, certo? Muito bem. Dito isso, relembrando isso com vocês, o valor que temos então empregado para essa aula e, portanto, para esse tema, a antropologia de Frankl, tem esse duplo efeito. Primeiro, uma fundamentação antropológica para a praxis psicoterapêutica. Logo, algo como um princípio filosófico e antropológico. Um princípio ético metodológico. E no segundo, ou em paralelo, um outro sentido, uma aplicabilidade, pois ela implica uma visão, uma leitura, uma forma de captar e decodificar o fenômeno humano clinicamente influenciado. Sobre esse segundo ponto que queremos agora descermos um pouco mais, tá certo? Pois bem, já vimos então que a logoterapia vai entender o fenômeno humano como uma totalidade organizada em três leituras co-presentes, em três leituras complementares, em três ângulos possíveis e até mesmo simultâneos, a depender da tua proposta de intervenção, da tua postura de relação com o fenômeno. Uma leitura biológica, uma leitura psicológica e uma leitura noológica. Podemos, inclusive, organizar essas três em dois tipos de compreensão de método de leitura. Uma leitura juntando biológico com psicológico, uma leitura psicossomática ou uma leitura anímica e uma leitura noética espiritual. Uma leitura, portanto, analítica, explicativa e uma leitura compreensiva, fenomenológica do lado noético. Esses dois tipos de raciocínio são dois tipos de raciocínio que a logoterapeuta terão que desenvolver, terão que experimentar, terão que exercitar para o acompanhamento clínico adequado, pois as duas situações irão aparecer,
irão ser igualmente importantes de serem consideradas, de serem acompanhadas e de serem integradas, de serem tensionadas e confrontadas constantemente o tempo todo. É o tal da oposição psiconoética. Isso é uma fala de Frankl, tá? A oposição psiconoética é quando a dimensão noética, quando vier a acontecer, quando vier a ser o caso, pode, inclusive, tensionar, se opor ao estado psicossomático, ao estado anímico. Confrontar, né? Tensionar, ir de encontro. Mas pode também se integrar e se harmonizar. Essa confrontação teórica e metodológica nós fazemos o tempo inteiro no nosso raciocínio clínico. Para quê? Para que a gente consiga estar o tempo inteiro acompanhando e afinado com a complexidade do que está acontecendo e se passando com o nosso consulente. E é um pouco esse ensaio que eu quero ter com vocês, tá certo? Antes de mais nada, vamos revisar o que significam essas 3 dimensões para nós na logoterapia, tá? A dimensão biológica é a dimensão que a visão biomédica, orgânica, neurocientífica, domina, predomina, tá certo? É o entendimento, portanto, do princípio da homeostase, que vem de uma lógica evolucionista e de que o organismo humano, portanto, está submetido como os demais organismos vivos. Então, é o recorte dimensional de nossa comunhão numa perspectiva vitalista, genética, darwinista, que a rigor é aquela perspectiva aonde nós temos o princípio da homeostase e da regulação neural, cerebral, imperando, certo? O nosso organismo está em busca de constante equilibração e todo e qualquer desequilíbrio tende a mobilizar todos os nossos sistemas, etc., em busca de um novo equilíbrio. Então, essa ideia que tem a ver com toda a perspectiva mecânica, orquestrada, essa ideia máquina orgânica que somos, que é operada por uma central de comando cerebral e tudo mais, é o que essa visão biológica, somática, somatológica pressupõe. E é preponderantemente o que as perspectivas das cosmovisões das neurociências, das neuropsicologias comungam, das perspectivas comportamentais e cognitivas comportamentais de origem norte-americana e etc. Tá certo? Esse é o raciocínio, a cosmovisão que eles comungam, onde há uma constante conexão e relacionamento entre genética, temperamento, função cerebral, uma visão extremamente funcional e ao mesmo tempo uma visão aonde o adoecimento tem a ver com um má funcionamento ou uma regressão, um retrocesso de algumas funções orgânicas e psíquicas cognitivas superiores, né? Então tudo aquilo que é volitivo, tudo aquilo que é voluntário, tudo aquilo que é memória, pensamento, atenção, reflexão, linguagem, que são questões que entendidas como diferenciais do homo sapiens, quando isso dá um certo curto-circuito, um certo prejuízo, um certo probleminha, uma regressãozinha, uma involuçãozinha, temos algo errado aí. Precisamos entender que isso está defeituoso ou adoecido, precisamos recuperar o funcionamento normal. Funcional, recuperar a funcionalidade. Toda uma perspectiva da funcionalidade, né? É uma dimensão da funcionalidade, da função, da sobrevivência, da adaptação. Ok? Passando para a lógica da dimensão
Subsequente, a dimensão psíquica. A dimensão psíquica que Frankl nos traz, ela tem toda a influência e a inspiração da tradição psicodinâmica vienense, toda a tradição da psicologia profunda europeia. Portanto, toda a influência da psicanálise e da psicologia individual. Nesse sentido, o entendimento de psíquico de Frankl é essa dimensão coexistente e relacionada ao organismo vivo, essa energia do corpo que se espelha no psíquico. O psíquico, portanto, é uma dimensão também animada energeticamente, mas um tipo de energia que qualitativamente se expressa na afetividade, na dimensão dos afetos, na dimensão das pulsões, de energias que são a nível das emoções, a nível dos sentimentos, a nível dos impulsos, sabe? E essa ideia, ela traz toda a lógica de uma dimensão que acontece, assim como acontece a nível orgânico, há todo um funcionamento operando sem a minha consciência, sem a minha atenção. Nesse exato momento, o nosso coração está batendo, nossos pulmões trabalhando, recebendo gás carbônico, transformando, ficando com oxigênio, mandando, tirando o carbono, ficando com oxigênio, né? Recebendo CO2, ficando com oxigênio, mandando embora o carbono. Os nossos rins, nossas vísceras, nosso coração, sabe assim, tudo tá funcionando sem a nossa deliberação, sem a nossa atenção, portanto, sem a nossa foco inconsciente disso. A nível afetivo também. A nível dessas dinâmicas, desses afetos, de o que estamos fazendo com isso, como estamos balizando, como isso afeta nosso comportamento, nossas ações no mundo, nossas relações com o mundo, também. E nós vamos entender psicodinamicamente, a partir dessa tradição, como nossa dimensão inconsciente. E a dimensão inconsciente tem sua lógica própria. Ela trabalha com a dimensão pré-consciente e a dimensão consciente. Tudo isso é heranças de teorias da psicologia profunda, psicanalítica, adleriana, etc. Essa lógica traz uma perspectiva onde essa energia, assim como o princípio de qualquer energia, ela tende a se expressar, ela tende a se conservar e ela tende a ser acumulada, e no ápice do seu acúmulo ela precisa ser descarregada. E essa energia, ela é carregada de força, de pulsão, de afeto. Para a perspectiva psicodinâmica da psicologia profunda, podemos entender franklianamente, há um mimetismo do princípio da homeostase orgânica, mas que vai buscar um alívio dessa tensão afetiva. Um alívio ou um equilíbrio dessa tensão afetiva. Se essa tensão está de menos, uma busca para sua elevação, equilibrar. Se ela está de mais, uma busca para aliviar e equilibrar, né? Para Frankl, nós tendemos a vivenciar uma tensão desprazerosa e buscar alívio dela para ter prazer quando essa tensão está num superactive. Portanto, a vivência de prazer, psicicamente falando, é uma descarga dessa tensão, dessa pulsão afetiva. Isso ele pega da psicanálise, tá certo? Ele se inspira na psicanálise. Mas para Frankl, essa energia,
ela tende a se aliviar em objetos no mundo, objetos variados e específicos no mundo, que tem a ver já com a história de vida de cada pessoa, e descarregados. E a lógica de prazer tem a ver com isso, ou seja, uma pressão interna que tende a se expressar. Essa é a experiência de prazer. Então, a experiência de prazer, ela pressupõe essa tensão, ela pressupõe esse desconforto, ela pressupõe essa contrapressão para então fazer essa pressão para fora, né? E acontece um movimento também o contrário, uma ausência de tensão e que tende a querer buscar essa tensão, elevar a tensão para não ser de menos, para ser exatamente no ponto certo, para não se vivenciar um excesso, mas também não se vivenciar uma falta. Portanto, há um movimento de aliviar essa tensão para equilibrar e também há um movimento de elevar, de buscar essa tensão para ser preenchido por ela. Esse movimento de buscar atenção, Franca vai chamar de vontade de potência ou vontade de poder, que vai ser utilizada a partir da compensação de certos comportamentos ou características psicológicas e biológicas que o nosso organismo apresenta como frágeis ou fracas. E nós buscamos compensar nessas características, comportamentos e atributos uma busca de potencialização a partir dessa compensação. Então nós buscamos viver força, viver essa força, se empoderar a partir disso. É a vontade de poder. Ambas essas dois princípios anímicos, quando se tornam engessados, cronificados, eles podem gerar transtornos neuróticos, certo? Eles podem dar certos problemas e adoecimentos a nível psicológico. Isso é o que o Franca vai entender como sendo a leitura possível de um adoecimento a nível psicológico, a nível anímico. Ok?